A paz com todos, cá estamos nós para mais um dedinho de prosa. E que seja uma prosa aproveitosa, né? Que edifica, que possa servir de incentivo, de testemunho, de alguma coisa boa, né? Para alguém, não para todos. Porque se fosse unanimidade, seria ótimo, né? Então é isso, irmãos. Gratidão sempre. Gratidão aos inscritos, aos que comentam, aos que visualizam, aos que estão sempre aqui nesse cantinho, nesse dedinho de prosa. Alguns parece que cansaram, já não estão mais presentes, mas é assim mesmo, né, irmãos? Uma hora a gente cansa, vai ver outras coisas, tá tudo certo. Tudo certo. Eu também sou assim, às vezes estou acompanhando alguém, aí eu paro, mas eu sei que depois eu volto e eu sei que vocês também vão voltar, tá? E é assim que é a vida, né? A gente dá uma pausa, a gente procura outras coisas, acaba esquecendo, acaba, né, não achando mais graça, não achando mais interessante, faz parte, tá bom? Então, irmãos, eu quero falar hoje sobre doença. Quem é do meu tempo sabe que há muitos anos atrás, quando a pessoa ficava doente, sobretudo com câncer, as pessoas não pronunciavam a palavra câncer. A pessoa sempre falava assim: ai, você viu o fulano, ele está com aquela doença. Ai, você viu a fulana, ela está com aquela doença ruim. Não pronunciavam em hipótese alguma o nome da doença, câncer. Por quê? Porque sempre teve uma conotação de que doença é maldição, punição, castigo, né? Então, as pessoas que são acometidas, às vezes, de doenças, elas escondem o máximo que ela pode. Não quer visita, não quer que ninguém fique sabendo. Por quê? Porque se convencionou há tanto tempo, né, que isto era assim e ponto final, né? Então, irmãos, depois vocês deixam nos comentários, né, sobre o que vocês acham desta passagem, porque tem muitas realmente passagens na Bíblia, né? Lembra jogava praga na hora a pessoa caía morta, na hora a mão ficava não sei o quê, e, né, N coisas que se tem. Então era assim, teve um irmão, quem contou isso, irmãos, foi uma tia minha, ela conheceu, essa minha tia já não está mais entre nós, era uma caríssima mulher de Deus, de um ótimo testemunho, e esta pessoa que eu vou contar era amigo dela e do marido, né? Então foi assim, eles eram, né, jovens, participavam dos cultos lá do templo, né, na juventude, e depois cresceram, né, na juventude, se casaram, cada um foi para um lado, cada um foi cuidar da sua vida, e uns abriram um negócio, deu certo, outros não deram, e os irmãos sabem como que é, né? E no meio daquela turma, né, que em todo lugar do templo tem, né, naquela panelinha, né, deles, tinha um
que ficou muito rico. Abriu uma empresa, ficou muito rico, começou a se afastar do templo, começou a se afastar dos amigos, né? Dos amigos de fé, camarada, né? E comprou um sítio e ao invés de ir para o templo, né? Ele começou a levar os amigos lá para o sítio, e churrasco, e bebida, e isso e aquilo, e frequentou outras amizades, né? E não aparecia mais, e as pessoas sempre preocupadas com ele, né? Ah, cadê o fulano? Ah, o fulano não tá vindo. Ele sempre dando desculpa, ah, não tenho tempo, tô com muito trabalho, viajo muito, né? Não queria declarar que não estava indo mais, né? Só que aí, irmãos, ele tinha um costume, isso foi contado por irmãos, né, que também frequentou algumas festas dele, e ele zombava. A hora que ele que estava lá a mesa e o churrasco rolando ali na confraternização dele ali com os amigos, ele pegava os copos e quando ele ia servir o vinho, entrou assim um espírito de zombaria nele, um zombeteiro. Aí ele imitava, né, a festa dele, a diversão dele ali no núcleo, né? Ele era o anfitrião, ele era o todo-poderoso e ele era o que fazia a graça para os que estavam ali. Aí ele começava a gozar, sabe? Imitava o presbítero tal, o outro tal, e falando da palavra, como se ele fosse, né, pregando uma palavra com aquela eloquência. E na hora de servir um vinho ou alguma bebida, ele fazia questão, irmãos, de pegar os copinhos e nesta hora então era a pior hora que ele fazia a graça, né? E agora se acheguem, vamos tomar a Santa Ceia e se examine a si mesmo. Todas aquelas palavras que ele aprendeu lá, ele usava inadequadamente, né? Vocês entenderam? Ali com aqueles amigos. E riam, e alguns riam, outros não, né, irmãos? Os mais sensatos, né? Sabiam o que estava acontecendo com ele, né? Mas não adiantava, na próxima festa era a mesma coisa e ele se portava daquela maneira. É uma autojustificação, os irmãos entendem, né? Ele sabia que aquelas pessoas que estavam frequentando ali com ele agora, ele sabia o que aquelas pessoas pensavam daqueles que frequentavam lá o templo, né? E todo mundo sabe, né? Babaca, tonto, trouxa, né? E antes que as pessoas o julgassem ou censurassem, ele mesmo ria dele mesmo. Ai, porque lá é assim, e eles se matavam de rir, né? Era uma autodefesa que ele estava usando, né? E foi assim que se sucedeu. E aí, irmãos, esse irmão, muito tempo depois, né, já numa faixa de uma idade mediana, foi acometido de um câncer na garganta. E sabe como que é, né, irmãos? Uns vão dizer, ah, foi punição, foi castigo, o castigo veio bem na hora certa. Não vamos julgar, só estou contando a história como ela aconteceu. E ele foi para o hospital e aqueles irmãos e aqueles amigos, né? Não tinha mais aqueles amigos de bebedeira e sobrou só quem? Os irmãos que iam visitá-lo no hospital. Ele ficou sem voz, né? As cordas vocais, ele falava, dava para entender, os irmãos entenderam, com mímica, e perdeu totalmente a voz. E muitos iam lá e oravam, e isso e aquilo, né? E ele mesmo achava que ele estava sendo punido. E aí ele pedia muito perdão para o Senhor, pedia muito perdão. E um dia, no seu desespero,
no seu leito do fim, né? No seu leito de morte. Ele era um hospital que tinha assim muitas árvores e muitos passarinhos cantando, né? E ele fez um propósito com o Senhor. E ele disse: se o Senhor me perdoou, se eu estou perdoado e que eu possa ir em paz, que um desses passarinhos venha cantar na minha janela numa manhã. É este o sinal que eu peço para o Senhor. E o passarinho veio cantar. Não só uma vez, mas 3 manhãs seguidas. Amém? Quem crê, dai glórias a Deus. E ele, dali uns tempos, se foi embora, porque realmente a situação dele era irremediável, né? E assim foi a história deste querido irmão. E teve um caso com uma pessoa daqui, trabalhava aqui com a gente, fazia limpeza na minha casa, na casa das vizinhas aqui, né? Uma mulher muito lutadora, irmãos, já praticamente na época, né? Com a minha idade, eu não sei como ela aguentava levantar tapete, fazer faxina, sabe? Uma mulher lutadora, teve um marido beberrão, mulherengo. Ela teve para quase perder a chácara dela aqui. E ela foi na prefeitura e conversou e negociou, e aí teve a negociação e ela não perdeu o imóvel, com dívidas aqui, dívidas ali, trabalhando como uma, né? Trabalhando numa casa. Os irmãos sabem, ganha mais ou menos que bem, né? E aí o que aconteceu? Ela também foi acometida de um câncer na bexiga. Minha querida Geni era o nome dela. E ela entrou numa igreja evangélica dessas midiáticas aí de televisão, né? E eis que o pastor foi fazer uma visita na casa dela, né? O pastor foi lá visitá-la. Isso quem me contou foi a filha dela. Aí o pastor chegou lá e falou, num leito de dor, irmãos, cadavérica, magra, sim, se esvaindo, né, pele e osso. Veio lá o lindo pastor e o pastor veio visitá-la e na frente das filhas, né, que ela tinha e tem, né, muitos filhos que eles ainda estão por aqui. O pastor olhou para ela assim, sabe, com uma ironia, com pouco caso, e falou para ela, ei, irmã Geni, que tanto a irmã pensava, hein, nessa sua cabecinha, para Deus te dar esse castigo. É mole, irmãos, uma coisa dessa? Pastor. As filhas a que me contou, não pode nem ver crente na frente, não pode nem ver a tal da instituição. E ele simplesmente foi lá e ele mesmo julgou, ele mesmo condenou. Você já pensou? Você está num leito de dor e aí chega né, vem tendo saúde, carona. E falou isso para nossa querida irmã Geni. Ei, irmã Geni, que punição triste essa que a irmã está recebendo, hein? Tá bom? Era isso, irmãos, que eu queria passar para vocês hoje. É punição? É castigo? Alguém tem direito? Algum dos presbíteros, algum dos irmãos, alguém tem esse direito de chegar num leito de dor
e falar uma coisa dessa para uma pessoa? Dois casos. Caso do nosso querido irmão, lá de São Paulo. Um espírito de zombeteiro, e ele teve aquele problema, e ele pediu um sinal para Deus. Se o passarinho veio na janela dele, ele se sentiu perdoado, partiu em paz. Quem contou, irmãos, é de grande confiança minha. Era amigo dele na época, amigo de bancos de juventude. E esse último caso da minha querida Geni, foi a própria filha dela que contou para mim. Você acha que tem cabimento? Minha mãe, nas últimas vezes que veio o pastor, e ela, né, toda feliz, né? Vocês sabem como que é. Eles são autoridades, queiram, né? É tudo isso que nós estamos desmistificando aqui. Ele é um infeliz, ele não sabe nem para ele. Né? Falar uma coisa dessa, ele não tinha outra coisa para falar. Sei lá, ele soltou essa pérola para escândalo da família e, por certo, para entristecer a alma da nossa querida, né? Então é isso, irmãos. Quem acha que uma pessoa está doente, que morre doente com uma doença terrível, é punição ou não é punição, não cabe a nós. Não é verdade? Porque eu já contei aqui num vídeo, conheci pessoas horrorosas que morreram dormindo. E pessoas maravilhosas que morreram gritando de dor. Mistérios. Então, irmãos, é preciso muito entendimento. Todos da época daquele irmão entendeu que foi um espírito de zombaria que pegou ele. Todos o perdoaram. E o presbítero que veio para fazer uma oração para a sua fiel, soltou essa pérola que tanto ela tinha feito para ter um fim tão terrível daquele. Tá bom? Então, irmãos, peçamos para Deus luz e sabedoria. Que palavras, às vezes, assim, meia tolas de alguém despreparado, de alguém que não sabe nem para ele, e que se diz que está lá na frente dirigindo uma igreja, dirigindo um templo, se achando. É preciso, irmãos, ter muita luz, muita sabedoria. O cego que guia outro cego, ambos caem no buraco. E nós precisamos, irmãos, mais do que nunca nesses tempos, saber em quem nós temos crido. Só Ele que nós sabemos que é misericordioso e longânimo para nos entender e perdoar. Mais ninguém. Amém? É isso, a inspiração que eu tinha neste momento. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer, né?